Olá a todos. Vamos ter hoje uma aula sobre direito dos Estados Unidos da América e uma aula com introdução a esta matéria, mas aqui eu basicamente vou querer viajar desde 1776 um bocadinho antes da independência dos Estados Unidos até ao dia de hoje, em que acabámos de saber que, isto é, os últimos resultados foram durante esta noite, que a maioria na Câmara dos Representantes é republicana, deixou de ser democrata. Ainda não sabemos quem é que vai ser o próximo speaker, porque a maioria é muito apertada. Eventualmente os republicanos terão mais 4 ou 5 congressistas do que os democratas. E o Senado já tem maioria democrata, sendo que estamos à espera em dezembro que haja uma eleição para decidir o senador da Geórgia. Já tal como há 2 anos, eles precisam de uma maioria absoluta para poder ser eleitos. Hoje estamos no dia 17 de novembro de 2022 e isso é importante para saber várias coisas, como elas, a composição do Supreme Court, porque se eu desse esta aula há 2 anos a composição era diferente, há 3 anos era diferente, dei esta aula já nas semanas das eleições presidenciais, que normalmente são mais interessantes do que as midterms, nas semanas em que morreram juízes do Supreme Court, que foram substituídos mais rápida ou mais demoradamente. Mas o que é essencial sabermos sobre o direito dos Estados Unidos da América e que eu vou tentar sintetizar aqui em 45 minutos? Primeira coisa, os Estados Unidos da América, eu vou tentar fazer uma espécie de mapa aqui atrás. Os Estados Unidos da América são uma espécie desta coisa. Teremos o México abaixo e o Canadá acima. E eu não estou com preocupações geográficas. Mas os Estados Unidos da América são compostos atualmente por 50 estados. Há alguns territórios autónomos que não elegem senadores para o Senado dos Estados Unidos da América, como, por exemplo, Porto Rico, se teria a partida maiorias democratas e, portanto, os democratas têm tido tendência a apoiar a entrada de Porto Rico como Estado nos Estados Unidos da América, mas também já houve alturas, por serem latinos, que tinham maiorias republicanas. Neste momento, quem está à frente nas casas de apostas hoje para ser o próximo presidente dos Estados Unidos é um latino que se chama Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, ou da Florida, e que está à frente mesmo do Donald Trump para a nomeação interna do Partido Republicano, e não sabemos se o Joe Biden aguenta vivo sequer. Estava a ver um artigo sobre as seguradoras e a previsão do Joe Biden aguentar até ao fim do mandato dele. Mas a independência dos Estados Unidos começou em 1776 com uma quantidade de homens que eram geniais e de que vocês me vão ouvir falar agora com alguma proximidade, que pertenciam principalmente ao que é hoje a costa leste. Portanto, quando nós vemos aqueles filmes dos cowboys, as carruagens aí para o faroeste só aparece e só se junta aos Estados Unidos mais tardiamente. Havia 13 colónias. E por isso é que quando nós olhamos para a bandeirinha dos Estados Unidos da América, vemos 50 estrelinhas, eu não vou fazer aqui 50 estrelinhas, e 13 riscas brancas e encarnadas ou vermelhas, correspondentes às 13 colónias iniciais dos Estados Unidos da América. Aquilo que os americanos ou os colonos descendentes de ingleses maioritariamente queriam era representação no Parlamento inglês e queriam que não houvesse impostos tão elevados. Quando nós falamos do início da Revolução Americana, muitas vezes aquilo que nós falamos é da Boston Tea Party. Tea Party é chá, não é uma festa de beber chá em Boston, foi uma série de revolucionários que atiraram chá ao mar para evitar pagar os impostos sobre aquele chá. Portanto, foi um desperdício de chá e de mercadorias. Não sei se alguém foi beber um pouco de chá salgado, mas não fica muito bem. Aquilo que aconteceu a seguir foram alguns julgamentos em que um dos meus founding fathers favoritos,
se não o favorito. O John Adams foi advogado de alguns dos revolucionários nos processos judiciais que aconteciam aqui. Mas ele era um advogado de direito inglês. E aquilo que nós temos que saber, em primeiro lugar, é que o direito de common law dos Estados Unidos da América, nos 50 Estados, é um direito que recebe o common law inglês. A Declaração da Independência dos Estados Unidos recebe materialmente o direito inglês. E, portanto, a abordagem, a língua, o tipo de estrutura anglo-saxónica dos americanos mantém-se. Os conceitos, às vezes, são ligeiramente diferentes. O conceito de rule of law, o conceito de Estado de Direito, que é o que seria o equivalente que nós teríamos aqui na Europa, é diferente, desde logo porque há uma mundividência diferente e há uma lógica de fugirem às perseguições religiosas que estava a haver na Europa. Mas a Constituição americana, os Estados Unidos da América, aquilo que nós temos de dizer várias vezes, temos a tentação de dizer o direito americano, mas não é. A América tem América do Norte, América do Centro, América do Sul. Portanto, há uma expressão que às vezes há algumas pessoas que acham estranha, que é o direito estadunidense. Essa é que é a maneira correta de falar do direito dos Estados Unidos da América, apesar de haver outros Estados Unidos na Arábia, por exemplo. Mas aquilo que há como grande corte é o modelo republicano. São abolidas instituições feudais, mas mantém-se tudo. Mantém-se o Tribunal de Júri, mantém-se muitas das influências europeias. Consoante a Polónia, também é importante conhecermos influências diferentes. O Estado de Nova Iorque tinha muitos colonos, e tem ainda hoje nos nomes, já se pode ver menos, mas holandeses, e portanto há uma abordagem mais romano-germânica em Nova Iorque. O Estado da Florida, que não fazia inicialmente parte, tinha uma influência mais espanhola, e o Estado da Louisiana, francesa. Quem é que são os dois? Nós, basicamente, ouvimos falar aqui de vários Founding Fathers, e quem é que é o primeiro Founding Father importante? É um senhor que aparece nos quadros com muito alto, e nos filmes é sempre muito silencioso, que é o George Washington, pronto, que era o comandante dos exércitos dos Estados Unidos da América. Hoje em dia, muitos de vocês conhecem a independência dos Estados Unidos por causa do Hamilton, que é um musical que valoriza este Founding Father que não chegou a presidente, é dos poucos que não chegaram a presidente, mas ainda assim tem a carinha dele numa das notas, já vamos explicar porquê. Mas o George Washington foi o chefe dos exércitos, foi ele que ganhou as batalhas contra os ingleses. Há batalhas muito interessantes e o professor Dário Moura Vicente, no manual, recomenda a leitura de vários livros sobre a independência dos Estados Unidos, mas este era um homem que era um primus inter pares, e no meio das várias discussões ele foi unanimemente aclamado como presidente dos Estados Unidos. Basicamente, como é que isto funcionava? Depois a independência foi declarada por uma convenção em Filadélfia. Se vocês hoje em dia forem visitar os Estados Unidos, tem ligeiramente abaixo o Washington DC, que é uma cidade com o nome dele, Filadélfia, na Pensilvânia, tem Nova Iorque e tem Boston. Estas são as 4 cidades mais importantes da fundação dos Estados Unidos. Este estado, a Virgínia, é o mais rico de todos, e já vamos ver porque é que ele é tão importante. Mas o George Washington tinha o seu governo composto por os tipos mais geniais. Imagina, naquela sala há pessoas, já não sei quem é que dizia que, não sei se era o presidente Reagan, que dizia num jantar que teve com uma série de prémios nobres numa sala da Casa Branca, que a última vez que tantas pessoas tão inteligentes estiveram aqui reunidas foi quando o Jefferson jantou sozinho, ou Benjamin Franklin jantou sozinho, ou, portanto, imaginem, estes nomes todos dizem-nos muito e influenciaram muitas democracias ocidentais. Dentro do governo do Washington, o Washington ficou famoso por ser um grande combatente militar,
ficou famoso porque deu papel e deu importância e soube reunir todos os seus, todos aqueles que podiam ser rivais, e tem como vice-presidente, portanto, George Washington, é o Washington, tem como vice-presidente, hoje em dia, de eleições para a FDL. Nestas primeiras eleições, o que acontecia sempre nos Estados Unidos da América, e é assim durante os primeiros anos, o segundo mais votado é o vice-presidente. Imaginem o quão estranho seria se nas listas hoje o segundo presidente mais votado passasse a ser o vice-presidente da AFL. Se calhar isso dava mais representatividade, obrigava pessoas diferentes a trabalharem juntas umas com as outras, mas isso também significa que os vice-presidentes muitas vezes foram postos de lado, e há uma série cómica que goza com isso nos Estados Unidos, que é o VIP, com muitos palavrões, portanto, quem for sensível não veja isso, mas o primeiro vice-presidente foi o John Adams, que tinha uma tendência dos vice-presidentes depois serem os presidentes seguintes. O John Adams, que era este jurista e que representava uma facção dentro dos Founding Fathers mais próxima de Inglaterra. Nós temos uma facção mais próxima dos ingleses, que é o John Adams, e depois temos o Secretary of State, que é o Thomas Jefferson, que é uma versão mais francesa. O que é que isto significa? O John Adams quer poder mais centralizado nos Estados Unidos, quer uma lógica de o Congresso ter os poderes mais parecidos com a House of Commons e com a House of Lords, o gabinete ministerial funcionar mais como os primeiros ministros ingleses, e ele próprio tinha sido embaixador dos revolucionários em Inglaterra. O Thomas Jefferson tinha sido embaixador em França, tal como o Benjamin Franklin. O Secretary of State era o Thomas Jefferson. O Secretary of State era uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros, mas tem um papel muito forte. O Secretary of Treasury era um senhor chamado Alexander Hamilton. O Secretary of Justice era um senhor chamado James Madison, que também virá a ser presidente dos Estados Unidos da América. O Madison, o Jefferson e o Washington eram todos da Virgínia, que era um estado que tinha muitos escravos, e o John Adams vinha do Massachusetts, não sei se estou a pronunciar isto bem, não estou de certeza, onde não havia escravos, ou eles eram mais anti-escravos. O John Adams, há uma série da HBO sobre o John Adams muito interessante, e uma das maneiras de nós conhecermos a independência dos Estados Unidos, para quem for mais feminista ou gostar de saber, é através das cartas que, enquanto ele estava em Filadélfia, escrevia para a mulher, que se chamava Abigail Adams, e que é a Founding Mother dos Estados Unidos, e que dizia, olha, não se esqueçam quando estiverem a Constituição dos Direitos das Mulheres, que não ficaram escritos, mas que as cartas que eles trocavam eram não só de um casal apaixonado, mas de duas cabeças muito inteligentes. Portanto, ela não era jurista, mas ajudou-o sempre como advogado, e ela foi a mulher dele, foi primeira-dama, e foi mãe do John Quincy Adams, que viria a ser o 6º presidente dos Estados Unidos da América. Para vocês terem noção, com 15 ou 16 anos, o John Quincy Adams foi mandado como embaixador para a Holanda. E, portanto, ele é o founding dos Estados Unidos da América, e era veio a ser um homem também muito interessante, muito inteligente. A Declaração da Independência resulta de um compromisso, tal como a Constituição, entre estes dois homens, John Adams e Thomas Jefferson. Quem é o autor material, quem escreve a maior parte do texto, é o James Madison, que era o melhor amigo do Jefferson, portanto, aquilo tem alguma influência. E o que é importante nós conhecermos? A Declaração da Independência é de 1776, e assenta nesta ideia de igualdade. All men are created equal. Portanto, nós conhecemos este texto. Eu esqueci-me de trazer a minha Constituição, eu tenho tipo uma réplica da Constituição, para
mostrar, trago na próxima semana. Mas a Constituição é de 1787 e assenta em 4 princípios que eu tentarei falar um pouco aqui cada um. O princípio federal, o princípio democrático, o princípio republicano e o princípio da separação de poderes. Por que é que o Washington fica tão conhecido? O Washington faz uma coisa espetacular para a época, que é renunciar ao poder. O Washington é eleito para um primeiro mandato, é eleito para um segundo mandato e, no final do segundo mandato, diz: agora vou abdicar do poder e não sou como os monarcas da Europa, não sou como o Napoleão Bonaparte, que começa a ser eleito e depois vou ser transformado numa espécie de imperador. Eu vou para a minha quinta na Virgínia. Isso até tem citações. Quem escreve o discurso de despedida dele é o Alexander Hamilton. Para quem tiver o Spotify, existe uma versão do musical em que o discurso é lido pelo presidente Obama. Portanto, começa com a versão do musical, mas depois é o Obama que lê o discurso de Washington, e é uma coisa bastante engraçada. Foi uma coisa que o Obama fez na altura da sua despedida, em que muitas vezes os presidentes, tanto Reagan como o Obama, tinham muita gente a querer a sua manutenção, teriam tido maiorias se tivessem ficado. A Constituição dos Estados Unidos da América não tem nenhuma Bill of Rights. Existe um documento importantíssimo para quem quiser estudar, que se chama Federalist Papers. O que são os Federalist Papers? Os papéis federalistas são a defesa da Constituição dos Estados Unidos da América para que fosse ratificada pelas várias colónias, pelos novos Estados dos Estados Unidos da América. Foram escritos por 3 homens: o John Jay, que na altura foi o governador de Nova Iorque, mas ele foi, na realidade, o John Jay foi o primeiro Chief Justice do Supreme Court, dos SCOTUS, como temos falado um pouco mais vezes. Foi um senhor chamado John Jay. Numa primeira fase, os juízes do Supreme Court vestiam-se com os red robes, com os fatos encarnados, pareciam quase uns pai-natais, e foi o John Marshall, que era o melhor amigo deste, já vou ao governo deste, e foi o Chief Justice deste. E este sim, acho que é o meu favorito por mim. Foi o John Marshall que passou a usar os black robes, isto é, estas vestimentas que nós hoje estamos habituados a ver os vários juízes. Primeira regra do princípio federal. Por norma, a competência é dos Estados. Isto era a ideia do Thomas Jefferson e do James Madison, que eles lutaram muito por isto, e vem explicada nos tais Federalist Papers. O problema é, ainda hoje, para discutir no Supreme Court, porque o Supreme Court ganha um destaque em aproveitar a Constituição. A grande diferença entre o direito inglês e o direito dos Estados Unidos da América é que nós temos um sistema que assenta no precedente. Portanto, tem os 2 princípios que eu vos falei atrás. O princípio do stare decisis, mantemos as decisões, não vamos estar a alterar as decisões que os tribunais tiveram ontem, vamos assumir sempre que os nossos avós e os nossos pais eram melhores do que nós. A melhor maneira de assegurar a igualdade não é através de uma lei igual para todos, é através de modelos de decisão que assentam em decidir hoje como decidimos ontem. O princípio do stare decisis e o princípio da soberania do Parlamento. Mas a isto junta-se uma Constituição escrita que é vista como um texto quase sagrado, e todos os presidentes juram a Constituição dos Estados Unidos da América. Também aqui em Portugal se jura a Constituição, mas não tem o mesmo peso, apesar de termos um Tribunal Constitucional. Depois este modelo americano veio influenciar todos. Os Federalist Papers, que eu dizia há pouco, foram escritos por 3 homens: John Jay, Alexander Hamilton e James Madison. O James Madison era o autor da Constituição, mas o John Jay era um preguiçoso, escreveu para aí 3 ou 4. O Madison terá escrito uns 17. Não se sabe bem a autoria, porque eles não são... depois pode ser por causa das marcas de escrita, e portanto, do Jerónimo de Sousa. Eu já sei que eu tenho uma marca de oralidade que eu basicamente que uso vezes demais e tenho de reduzir. Agora que eu vos disse, vocês vão passar a estar atentos a isso.
mas o Alexander Hamilton terá escrito a grande maioria, 50 dos Federalist Papers, e ainda hoje muita da interpretação que nós temos é a dele. Quando nós temos dentro da organização partidária, e quando tentamos encontrar como é que funciona o sistema federal dos Estados Unidos da América, nós temos o John Adams, o John Marshall, o Alexander Hamilton, são os mais unionistas, os que querem mais poder centralizado, e o Jefferson, o Madison, John Jay um pouco menos, mas querem o poder mais remetido para os Estados. E a Constituição resulta deste equilíbrio. O princípio federalista é, em dúvida, a competência dos Estados. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre como é que funcionam estas competências. O segundo princípio é o princípio democrático. Todas as instituições resultam de eleições. Não temos cargos hereditários. Não há mais, nos Estados Unidos da América, lords, não há mais rainhas nem reis, por mais que eles agora gostem da Meghan Markle ou da rainha, da Crown, saiu esta semana mais uma temporada com imensas audiências. Mas é o princípio republicano aliado ao princípio. O que é que eu gostava de desenhar mais ou menos aqui? Os que estão lá em casa vão ver pouco, porque esta caneta não escreve muito e a câmara não é bastante. Há eleições para cada um dos governos. Portanto, cada um dos governos aguenta-se muitas vezes com eleições para tudo. Portanto, tem eleições para o governador, e as eleições de governador, os governors, são normalmente de 6 em 6 anos, mas os Estados podem decidir como é que se querem organizar. As eleições são uma complicação muito maior do que no Brasil, onde se consegue saber na mesma noite os resultados. Nos Estados Unidos da América, as eleições foram para aí há 15 dias e ainda não sabemos os resultados. E depois há 3 grandes poderes que, ao contrário dos franceses, não são separados em absoluto. Os poderes são o poder executivo, e nós temos uma Casa Branca, não é? Que vocês estão habituados a ver nos filmes. Se forem a Washington, a Casa Branca vai parecer-vos muito pequenina, porque ao prédio Eisenhower, que é onde vive o vice-presidente, que é uma coisa gigantesca, que era o Ministério da Defesa, e a Casa Branca é uma coisa pequenina, e ao Capitólio, que esse sim é a Câmara mais importante. Vou tentar desenhar um Capitólio. E que tem de um lado a sala do Senado. Vocês podem visitar isto se forem a Washington, podem inscrever-se no site do Congresso, até podem ser recebidos por um senador que tem a missão de vos explicar o funcionamento do Senado. Eu adorei fazer esta viagem quando fui, eu já dou aulas de trabalho há uns tempos, e a minha mulher ajudou-me a preparar esta viagem quando fui lá. Têm o Senado e têm a Câmara dos Representantes. Vocês viram, se calhar, imagens do 6 de janeiro, aqui há pouco tempo, a serem invadidos por aqueles tipos de malucos. Pronto. Cada um destes órgãos tem eleições de maneira diferente. O Senado é composto por 2 senadores de cada Estado, sendo que são eleitos 1/3 a cada 2 anos, porque têm mandatos de 6 anos. Os senadores que nós elegemos este ano, ou nós, não, os americanos elegeram, tinham sido eleitos quando o presidente Trump foi eleito a primeira vez há 6 anos, em 2016. E agora, eleições de 2022, isto está a perder mesmo a tinta. Deixem cá ver, tenho aqui alguma coisa. Talvez esta funcione. 2022, houve eleições em 2020, houve eleições em 2018, 2016, antes destas tinha havido em 2014. Pronto, não preciso estar aqui a fazer esta explicação. Para a Câmara dos Representantes, as eleições são feitas todas de 2 em 2 anos. Portanto, basicamente, os congressistas estão constantemente a fazer campanha para as próximas eleições.
Uma das coisas que aconteceu esta semana foi, terça-feira, o presidente Trump anunciou que vai ser candidato em 2024. No comment. Há coisas mais interessantes para falar aqui. Depois, o outro poder é o poder judicial. Temos aqui o poder executivo, a White House. Por aqui uma bandeirinha dos Estados Unidos. Não. Pronto. E temos o Supreme Court, o SCOTUS, que tem 9 juízes que são nomeados pelo POTUS, pelo presidente, que está aqui dentro. Não é? São nomeados pelos juízes, pelo POTUS, e confirmados pelo Senado. Mas as decisões deles são os precedentes mais importantes da América. Por acaso, hoje é dia 17 de novembro, ontem houve uma decisão importante. Não sei se lembram de uma decisão que foi o Obergefell versus Hodges, que é uma decisão de 2015, que é a decisão que decorreu a possibilidade de pessoas do mesmo sexo se casarem umas com as outras. Esta decisão, ontem houve um acto que foi aprovado no Senado com uma maioria de votos que incluiu 12 senadores republicanos. E, portanto, mesmo que o Supreme Court quisesse mudar, agora vai haver um act que vai ter força legislativa que se vai aplicar. Não vai ser preciso basear-se nesse precedente do Supreme Court para haver um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vai haver um Defense of Marriage Equality Act que está a ter maioria bipartidária. Achava-se que isso podia não ser assim, os republicanos podiam não estar, mas nas maiorias atuais e futuras, os republicanos, por exemplo, o Mitt Romney, que foi o anterior candidato a presidente dos Estados Unidos, do Partido Republicano, veio apoiar e votar a favor dessa lei. O Supreme Court é que está atrás do Congresso e é um prédio que tem uma grande escadaria, supostamente para estar acima do pântano. Quem fez o projeto de arquitetura, houve um arquiteto que fez este projeto, mas quem foi o pensador disto foi um Chief Justice que se chamava William Howard Taft, que tinha sido presidente dos Estados Unidos antes, é o único caso em que isto acontece, e que foi nomeado Chief Justice por um presidente futuro. Pronto. E ele quis mostrar que o poder judicial estava acima de todos os outros, e então construiu o Supreme Court desta maneira, porque antigamente o Supreme Court reunia numa câmara dentro do Congresso e até chegou a reunir em Nova Iorque. Se vocês forem fazer uma visita a Nova Iorque, as cidades norte-americanas têm poucas zonas históricas, não é como visitar qualquer cidade europeia, é mais giro do que normalmente visitar as cidades norte-americanas, têm grandes arranha-céus e uma zona histórica que é mais pequenina do que a parte histórica de Mafra. Tipo, Boston tem uma parte engraçada e há uma coisa engraçada para quem for fazer viagens a Boston, que é, tem o primeiro percurso turístico, eles puseram com tijolos encarnados no chão para isso foi feito logo no século XIX, século XVIII, um percurso em que vocês podem ir vendo os sítios importantes de Boston para a Revolução Norte-Americana e vão passeando e vendo aqueles tijolos ao longo da cidade de Boston. William Howard Taft. Houve o primeiro Chief Justice, era o John Jay, mas a seguir o George Washington sai, portanto não é candidato novamente, e temos umas eleições muito disputadas entre o John Adams e o Thomas Jefferson. Segundo o governo dos Estados Unidos, eleições de 1796 são ganhas pelo John Adams. O John Adams é um tipo baixinho, careca, não é nada como era o George Washington, não era um comandante militar, mas era um excelente orador. De forma engraçada, a independência dos Estados Unidos aconteceu no dia 4 de julho e estes dois senhores velhinhos, rivais, morreram no dia 4 de julho. Portanto, dentro dos founding fathers ainda mais um presidente que morreu também no dia 4 de julho, mas eles os dois depois trocaram cartas, apesar de se zangarem, uma série de coisas,
o John Adams e o Thomas Jefferson fizeram as pazes no final e são assim os fundadores dos Estados Unidos. O John Adams foi o segundo presidente e mantém algum poder para o Alexander Hamilton. Porquê que o Alexander Hamilton é importante e porquê que não é importante? O Alexander Hamilton, a melhor música deste musical é uma música que se chama The Room Where It Happens, a sala onde aconteceu. Pronto. E eu não vou cantar, porque canto mal, nem vou simular aqui, mas basicamente o que é que ele fez? O Alexander Hamilton, todos os Founding Fathers estão eleitos para a Filadélfia, para a convenção, por um dos estados. O Alexander Hamilton era de Nova York. E o Alexander Hamilton, como o John Adams, queria que algumas coisas fossem unificadas. Queria que houvesse uma moeda única para os Estados Unidos da América, coisa que era bastante duvidoso que existisse na altura. Não sei se sabem, ainda existe hoje uma moeda única dos Estados Unidos da América, que é o dólar, que é a moeda mais usada no mundo. Queria que houvesse um banco central que vigiasse as finanças e uma reserva para pagar as dívidas de todos os Estados que estavam de maneira diferente depois da independência. Mas o Jefferson e o Madison não queriam isto, porque queriam manter mais poderes para a Virgínia, não queriam pagar as dívidas do City de Boston, não queriam que houvesse este... Mas o Alexander Hamilton aparece no meio das discussões, enquanto estamos ainda no governo do George Washington, e apresenta-lhes uma proposta que é onde é que vai ser a capital dos novos Estados Unidos da América. Onde é que nós vamos pôr este poder todo? O poder judicial, o poder executivo, o poder legislativo. E a proposta que lhes faz é na Virgínia. Vamos escolher, vocês trabalham perto de casa, vamos ter a capital aí. E dentro desse acordo de votos, ele dá-lhes essa música no musical é cantada pelo Aaron Burr, que era assim do mesmo partido do Alexander Hamilton, eles tinham sido colegas na universidade, e ele veio a ser vice-presidente dos Estados Unidos, enquanto o presidente era o Thomas Jefferson, e deu um tiro no Alexander Hamilton que o matou, e assim acabou com as esperanças políticas dele próprio. Mas o Aaron Burr gostava de estar dentro daquele quarto, daquela sala, mas não estava. E o que é que aconteceu nessa sala? O poder legislativo, judicial, executivo ficaram em Washington, D.C., a nova cidade que foi construída de propósito para ser a capital dos Estados Unidos da América. Hoje em dia há 1000 monumentos, o Museu do Ar e do Espaço, o Smithsonian, acho muito bem, mas a probabilidade, não sei quem é que aqui já foi aos Estados Unidos da América, a probabilidade de terem ido a Washington é relativamente reduzida. A capital do mundo inteiro ainda é Nova York. E o que é que o nosso amigo Alexander Hamilton conseguiu? Conseguiu moeda única, conseguiu Reserva Federal, conseguiu Banco Central para os Estados Unidos da América, e isto tudo na rua ao pé de casa dele, em Wall Street. E, portanto, o nosso amigo Alexander Hamilton fez com que o poder financeiro, a maior parte dos bancos, ficassem situados em Nova York. E ainda hoje, se vocês quiserem ir à Black Friday daqui a uma semana, eu já tive uma Black Friday nos Estados Unidos, comprei um casaco com 85% de desconto, que é a minha peça de vestiário mais valiosa, mas como sou muito calorento, só uso no Natal. Não é propriamente uma informação relevante sobre a formação dos Estados Unidos da América. A Black Friday é relevante em Nova York. Nova York é o centro do mundo. Nós hoje em dia já temos Black Fridays na Amazon, na Fnac, só forte, só para não fazer publicidade a um ou dois. Mas o John Adams vence estas eleições e, portanto, passamos a ter uma Constituição muito unificadora. Mas ainda assim, não haveria suficiente unificação se não houvesse judicial review. Porquê? Porque a Constituição dos Estados Unidos da América não prevê que haja fiscalização da constitucionalidade. O que é que prevê? Prevê que este presidente é eleito de 4 em 4 anos. Agora existe uma proposta para mudar o presidente em Portugal, mas é eleito de 4 em 4 anos. Foi feita uma emenda para limitar estes mandatos a 2 mandatos. Existem hoje em dia 17 emendas, as primeiras 10 são a Bill of Rights, os direitos fundamentais
não estão na Constituição, estão numa Bill of Rights autónoma. A primeira emenda é da liberdade de expressão, liberdade religiosa, é uma emenda muito importante. A segunda emenda é das armas. A quarta emenda é do direito penal. Vocês vão estudar de forma mais relevante. E lá nos Estados Unidos há cadeiras que são só a primeira emenda, a segunda emenda, a terceira emenda, a quarta emenda. E há advogados que são especialistas em emendas. As leis são aprovadas de maneira difícil, porque uma lei proposta na Câmara dos Representantes tem que ser aprovada no Senado, uma lei proposta no Senado tem que ser aprovada na Câmara dos Representantes e assinada pelo Presidente. Os Presidentes podem ter executive actions, mas são limitadas, e o Supreme Court pode vigiar tudo isto e dizer isso é inconstitucional. Portanto, todos os poderes estão a controlar-se uns aos outros. Estes são nomeados por estes. Estes juízes são nomeados de forma vitalícia. E por isso é muito importante saber quem é que lá está, e são sempre superestrelas. Sempre não. Desde que o John Adams nomeou o seu melhor amigo, que era o seu Secretary of State, para Chief Justice. O John Adams faz várias coisas, faz várias leis. Nós vamos ver na próxima aula uma simulação do caso Marbury versus Madison. O Marbury é um juiz pequenito que o John Adams nomeou, perdeu aquele caso. O Madison é este Madison. E o John Adams é eleito em 1796, mas percebe em 1800 que vai perder as eleições. Na altura, as eleições eram em novembro, e nós elegíamos, tal como hoje, os grandes representantes. Os grandes representantes eram eleitos no primeiro dia, no último dia antes de começar o inverno, por isso é que é a primeira terça-feira de novembro. As eleições são sempre na primeira terça-feira de novembro. Acabavam as colheitas agrícolas e ia começar o frio. E então os grandes representantes, em qualquer lado dos Estados Unidos da América, metiam-se em carroças e iam até a Filadélfia e depois até Washington para votar no presidente. E foram já para Washington em 1800, 1801, estávamos em março, estava janeiro, aquelas eleições não davam resultado nenhum, e o John Adams percebe que vai perder as eleições, e nomeia para Chief Justice o seu Secretary of State, John Marshall, altera o sistema de juízes e a maneira de controlar ainda hoje. Trump nomeou uma série de juízes, o Biden está a nomear juízes agora à pressa, enquanto não mudam os resultados. Como ele ficou com o Senado, ele vai poder continuar a nomear juízes até ao fim do mandato. E já percebem que vai ser o Jefferson que vai ser eleito. Há um caso, este caso Marbury versus Madison, em que o John Marshall, que já é o Chief Justice, vem dizer que, espera lá, há uma coisa que é a Constituição. E a lei em que o Marbury está a basear para obrigar o Madison a nomeá-lo como juiz é uma lei contrária à Constituição. E então, apesar de não estar escrito na Constituição que é possível fazer judicial review, o Marshall e a maioria dos juízes, todos indicados pelo Adams e pelo Washington, dizem que, e até alguns já nomeados pelo Jefferson, o Supreme Court tem o poder de fiscalizar a constitucionalidade. Eu sei que quero fazer muitos spoilers para a próxima aula. Porquê? Porque a Constituição é o diploma essencial dos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América estudam, deixem-me só ver as horas, estudam com base em muitos casos que nós ainda hoje estudamos. E para esta fiscalização da constitucionalidade, os principais são o Marbury versus Madison e depois o Fletcher versus Peck, que é o caso onde é decidido que as leis dos próprios Estados também podem ser fiscalizadas. Portanto, o que o governo, o Congresso de cada Estado dos Estados Unidos da América fizer, também pode ser afastado pelo Supreme Court. Houve um caso horrível, que é o caso antes da Guerra Civil, o caso de Dred Scott, em que é entendido que os homens podem ser donos de homens e é mantida a escravatura. O Lincoln vem dizer que este caso é um disparate. E é aí que depois se faz a emenda, mas só se consegue acabar com a escravatura com uma emenda, nem sequer foi overruling. Mas a segregação é afastada nos Estados Unidos da América por um caso muito famoso chamado Brown versus Board of Education. O que é o caso? No vosso manuais de direito comparado tem imensos casos interessantes de conhecer. O caso Brown versus Board of Education era um caso em que o Dr. Brown, não quer dizer
era um dentista, tinha uma filha que tinha uma escola ao pé de casa, que era negra, e a escola era uma escola só para brancos. Pronto. E o Dr. Brown pôs um processo contra a escola para permitir que a filha fosse à escola. E o Supreme Court entendeu que a menina devia ir à escola, a menina acabou por ir escoltada, isto foi depois do presidente Kennedy ter morrido, foi nesta altura em que se andava a discutir com um dos presidentes mais maquiavélicos dos Estados Unidos da América, o vice-presidente que conseguiu chegar. Os vice-presidentes que chegam ao poder, às vezes são maquiavélicos, depois lá atrás. Depois há o caso do afastamento do Nixon, em que não é exatamente assim. Há uma série agora que se chama First Ladies, na HBO, se vocês quiserem ver, sobre a primeira-dama Roosevelt, até a Michelle Obama, mas eventualmente viram mais. Pronto, há outro caso, Furman versus Georgia, é um caso em que se limitam, primeiro, a pena de morte chegou a ser declarada inconstitucional nos Estados Unidos da América, e foi afastada no caso Furman versus Georgia, mas depois não se pode, hoje em dia não podem fazer pena de morte para crianças, para inimputáveis, não se pode fazer penas de morte especialmente com tortura, isto é limitado. O caso do Roe versus Wade, ouviram todos falar neste verão, foi afastado na decisão Dobbs de 2022, portanto já não há um direito ao aborto que decorria da privacidade na Constituição. Mas o caso Roe versus Wade foi votado num Supreme Court que tinha 7 juízes indicados por republicanos. Para vocês, só queria acabar a aula com essa composição do Supreme Court, para vocês conhecerem, porque muitas vezes fala-se sobre o Supreme Court. Outro caso a seguir foi o caso dos Estados Unidos contra o Nixon, com 4 dos 9 juízes nomeados pelo Nixon. O presidente Nixon foi obrigado a entregar aquelas gravações do Watergate e ele não houve um impeachment, mas ele renunciou. O caso Reno versus ACLU é um caso muito importante, que há muita gente que diz que só há pornografia na internet por causa deste caso. Isto é, por causa da liberdade de expressão, ainda agora por causa das redes sociais, nós dizemos o que é que pode ser publicado ou não pode. Pronto, pode ser publicada imensa coisa na internet, e inclusivamente pornografia, desde este caso. O caso Bush versus Gore, há vários filmes depois que vocês podem ir ver, aquele caso do Hustler, o dono da revista Hustler também teve um caso importante. O caso Bush versus Gore foi o caso em que o Supreme Court mandou pararem as contagens de votos nas eleições do presidente George Bush filho contra o Al Gore. Depois houve uns jornalistas que foram fazer a recontagem dos votos mesmo, e parece que o Bush tinha ganho. Ainda há muita gente que acha que o Bush foi o Supreme Court que decidiu, mas a Associated Press vai dar resultados contrários. Eu não vos quero roubar muito intervalo, mas eu vou pedir mesmo só 5 minutos. Outros casos mais relevantes recentes é este Obergefell versus Hodges, que é o caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O caso do Obamacare foi por causa do Chief Justice nomeado pelo George Bush, e um juiz que depois o Trump nomeou para o Tribunal Constitucional, que o programa de saúde do presidente Obama foi considerado conforme à Constituição. Há muitas dúvidas de que ele seja conforme à Constituição, mas o John Roberts salvou o Obamacare, no Affordable Care Act, foi salvo pelo Supreme Court, e eu este ano, eventualmente, mandar-vos-ei casos mais recentes dos últimos anos que o Supreme Court tem tido, muito interessantes. Como é que é composto hoje em dia o Supreme Court sempre? O Supreme Court tem um Chief Justice, que é nomeado diretamente para ser Chief Justice, e hoje em dia é um senhor, é mesmo muito interessante ouvirem falar, que é das poucas pessoas moderadas nos Estados Unidos, e é um senhor chamado John Roberts Jr. Se quiserem só ouvir uma coisa, ouçam o discurso dele para a abertura da escola do vídeo no YouTube, que são tipo um quarto de hora, 20 minutos, em que vem um jurista a falar de maneira interessante e inteligente. E ele foi nomeado por um republicano, mas hoje em dia é um swing vote. Ele tenta ser um voto de moderação. Mas temos os conservadores, o mais conservador de todos é um senhor chamado Clarence Thomas, que foi nomeado pelo presidente Bush pai.
O Clarence Thomas é um velho negro, mas muito conservador. Não é nada do que se estava à espera. Ele veio substituir aquele juiz, o primeiro juiz negro do Supreme Court, que é o Thurgood Marshall Jr. Há um filme que se chama Marshall, sobre ele, mas que é eu como advogado. E foi tipo, uma troca. Como quando morreu a Ruth Bader Ginsburg, foi substituída por uma conservadora, o Clarence Thomas também chega assim. Depois temos o Samuel Alito, que é um latino, mas foi nomeado pelo presidente foi nomeado pelo presidente Bush Filho. O presidente Bush Filho nomeou 2 juízes. O John Roberts Jr. ia substituir uma juíza, a primeira mulher no Supreme Court, chamava-se Sandra Day O'Connor, e era uma juíza espetacular. Ela escreveu coisas, ela foi nomeada pelo presidente Reagan, ela tinha sido eleita, ela era, diz que o Supreme Court mudou completamente com a chegada dela ao Supreme Court, e ela também foi um voto de moderação em muitas decisões importantes, de segregação racial, mesmo na questão do aborto. Sandra Day O'Connor e o William Rehnquist, e eles eram melhores amigos. O marido dela começou a ficar doente e ela saiu para prestar assistência, depois o marido morreu, depois o Chief Justice morreu, aquilo correu tudo mal, e o William Rehnquist e o Samuel Alito, o William Rehnquist e a Sandra Day O'Connor são substituídos por estes. A seguir, tem um juiz, se calhar vocês já ouviram falar recentemente, um juiz chamado Gorsuch, Neil Gorsuch, tem doutoramento em Harvard e em Oxford, um doutoramento sobre eutanásia muito interessante. Ele veio substituir o Antonin Scalia. Quem é que era o Antonin Scalia? O Antonin Scalia tinha sido nomeado pelo Reagan. Se vocês já estavam atentos na campanha presidencial do Trump, lembram-se disso? O Scalia era um velho gordo, que era o melhor amigo da Ruth Bader Ginsburg. Há uma ópera que se chama Scalia and Ginsburg. Ele era muito conservador, ela era muito liberal, mas os dois pegavam-se e ao mesmo tempo passavam o Natal juntos, iam ver óperas juntos, pronto. E são o contrário do mundo hoje em dia, em que as pessoas diferentes não falam uma com a outra. As decisões dele são ótimas, as decisões dela são ótimas, pronto. E o Gorsuch tenta imitar um bocadinho o estilo, e em matéria de direito penal, ele tem sido mais guardião das liberdades do que se pode esperar, o Gorsuch. Depois, o Kavanaugh, o Brett Kavanaugh, foi o segundo que o Trump nomeou, quando o Anthony Kennedy. O Anthony Kennedy era um juiz que tinha sido nomeado pelo Reagan também, que era swing vote, foi o da decisão dos homossexuais, foi de uma série de decisões em que ele manteve decisões mais liberais, mas o Kavanaugh é aquele daquela história em que ele, com 16 anos, estava numa festa, beberam umas cervejas, supostamente roubar uma rapariga, mas foi há 40 anos. Essa rapariga nunca terá dito nada durante 40 anos. Todas as mulheres que trabalharam com ele, mais liberais ou menos liberais, vieram dizer que não tinham coisas nenhumas. Portanto, de facto, não é uma história simples. Tenho um artigo escrito sobre esse caso. Se chama 13 razões para nomear um juiz, que explica o funcionamento do Supreme Court. Foi quando houve aquela série de 13 Reasons Why. Foi uma peça assim. Mas podem ler o Kavanaugh. A seguir, e ele trabalhava, ele tinha sido contratado para Harvard pela Helena Kagan, que é outra juíza que está a seguir. A seguir há uma juíza que se chama Amy Coney Barrett, que foi a última juíza nomeada pelo Trump. Ela é uma juíza que eventualmente poderá vir a ter alguma importância para acabar com a pena de morte ou para limitar mais a pena de morte. Ela que foi substituir a Ruth Bader Ginsburg. Mas estes 3 têm algumas coisas liberais, todos eles, mas são conservadores. Hoje em dia há uma maioria de conservadores. E do outro lado, o que é que nós temos? Temos a juíza mais antiga, é a Sonia Sotomayor, nomeada pelo presidente Obama, que é uma juíza latina, que tinha sido procuradora-geral. Ela foi substituir um juiz que tinha sido nomeado pelo Bush, mas que não aguentou há muito tempo, não gostava nada de ser juiz do Supreme Court. E ela hoje em dia é a mais liberal de todos. A seguir tem a Helena Kagan, é importante sempre que podem ler livros sobre as pessoas e prever as decisões consoante o tipo de juízes que têm. A Helena Kagan, quem é que é a Helena Kagan? Foi reitora da Harvard, é moderada, foi substituir o John Paul Stevens, que foi o juiz mais velho de sempre do Supreme Court, que tinha sido ele nomeado por um presidente republicano, mas transformou-se no maior liberal de todos.
o JPS, que ainda tem textos escritos dele recentemente. Por fim, a juíza mais recente, como é que ela se chama? Eu não estou a lembrar dela, foi substituir o Stephen Breyer. Digam-me, composição do Supreme Court. Vá, para eu não vos roubar intervalo. Entrou em funções agora em setembro. Ketanji Brown Jackson. Ketanji Brown Jackson. Uma juíza com umas siglas que parecem KPG. Não há na altura em que estamos a começar a guerra constitucional. Mas é a primeira juíza negra no Supreme Court. Ela foi substituir o Stephen Breyer. O Stephen Breyer era um juiz muito engraçado. Há uma coisa que vocês podem fazer. Não se pode assistir, pode-se assistir às... cá em Portugal também nós podemos entrar nos tribunais, não podemos filmar lá dentro, não podemos tirar fotografias durante os julgamentos, por isso é que há aquele hábito de fazer os desenhos dos julgamentos nos Estados Unidos da América. No entanto, vocês podem ouvir gravações das decisões, das discussões no Supreme Court ao final da semana, aparecem lá. Aliás, durante a altura da pandemia até podíamos ouvir em direto. E o Stephen Breyer era um professor de direito, muito engraçado, que fazia mesmo coluna de hipotética, baralhava os advogados todos a defenderem uma coisa e o seu contrário ao mesmo tempo. Nós ainda não sabemos bem como é que vai ser a Ketanji Brown Jackson. A Ketanji Brown Jackson tem algumas coisas interessantes no seu perfil. Ela foi nomeada, aquelas advogadas nomeadas oficiosamente, e ela defendeu terroristas que estavam presos em Guantánamo. Pronto. E houve algumas pessoas a criticarem como é que estamos a nomear uma pessoa que defendeu terroristas, e houve republicanos que a vieram defender e apresentar. O anterior speaker, isto depois prova-se como em Washington, nestes mundos políticos, o mundo pode ser pequeno. Não sei se vocês se lembram, o primeiro speaker do Trump era um senhor chamado Tim Ryan. Ele foi o candidato a vice-presidente com o Mitt Romney, e era um republicano mais tradicional, mais Reagan. E o Tim Ryan é que foi apresentar a Ketanji Brown Jackson. Ela é casada com um irmão dele. Portanto, republicanos e liberais juntos numa maneira. Mas ele diz que defender terroristas é a prova de que toda a gente merece ser defendida, e, portanto, há vários casos. Também há casos, o caso de Korematsu, que eu já falei noutras aulas sobre ver campos de concentração nos Estados Unidos da América, que foi finalmente feito o overruling, neste caso do travel ban do Trump, recentemente. Pronto. Mas há casos em que o Supreme Court condenou o presidente Trump, e agora, recentemente, todos os casos em que se puseram em causa as eleições, os juízes, mesmo nomeados pelo Trump, disseram não, as eleições são válidas, e, portanto, o negacionismo eleitoral está de fora também com o poder do Supreme Court. E hoje em dia temos como potos o presidente Joe Biden, a vice-presidente é a Kamala Harris, não sabemos se vai ser ela a candidata ou não nas próximas eleições. O governo, nós estamos a falar do país que, apesar de tudo, ainda tem mais influência. Muitas vezes, se vocês forem ler decisões do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional Português, vêem a citar decisões do Supreme Court e a citar as opinions destes juízes. Portanto, conhecê-los pelo nome é interessante, porque muitas vezes, se vocês forem ver os exames de direito comparado dos últimos anos, vão sempre lá ver quem é que são os relatores e quem é que são os autores de cada uma destas decisões, e percebe-se um estilo diferente. Por exemplo, a Helena Kagan chegou a citar Marvel num caso em que a Marvel era parte, citou aquela frase do Homem-Aranha de com grande poder vêm grandes responsabilidades. Pronto. Dito isto, obrigado pela vossa paciência, espero que tenham gostado da aula 2. Nós encontramos-nos na próxima terça-feira para o caso de Marbury vs. Madison em 1803. Adeus para casa também. Adeus, obrigada. Adeus, professor. Adeus, obrigada. Tchau.